Fala galera, beleza? A Cassiano Neves, direto do canal Programador Tech. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai aprender aqui a criar um modal dentro do nosso sistema de contatos. Recebi bastante mensagens, tanto no nosso Instagram, tanto aqui nos comentários do YouTube, para a gente criar uma modal, como usar uma modal do Bootstrap dentro da nossa aplicação. E também no vídeo a gente vai aprender a fazer a requisição para a nossa controller usando o JavaScript, fazendo a requisição Ajax, tá? Mas antes que iniciamos aqui o nosso vídeo, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, acione o sininho para você estar sempre conectado aqui nos nossos vídeos. Passa a seguir a nossa página lá no Instagram, @canal Programador Tech. Lá a gente pode conversar, mandar um direct para mim, eu vou tirar suas dúvidas de uma forma mais rápida, bacana pessoal? Outra coisa aqui pessoal que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que eu estou muito grato mesmo. O nosso canal já passou aqui de 3.000 inscritos, com a graça de Deus aqui e de vocês, esse canal ainda vai ficar muito maior do que isso. Beleza, pessoal? Agora, sem mais delongas, bora programar! Então bora lá, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai criar um modal aqui no nosso sistema de contatos. Então, bora lá. Primeiramente, vamos dar um play aqui no meu projeto, tá? Já estou com o projeto aberto aqui. Bacana, projeto rodando aqui. Deixa eu entrar com o meu usuário. Show de bola. Estamos logados. O que a gente vai fazer? Aqui na tela de usuários, vamos criar aqui mais um dado aqui, onde a gente vai colocar o total de contatos desse usuário, tá? E quando ele clicar no total de contatos desse usuário, ele vai abrir um modal, onde esse modal vai listar todos os contatos do usuário selecionado aqui. Bacana? E dessa forma a gente vai utilizar aqui tanto o modal do Bootstrap, tanto aqui uma requisição Ajax, que vocês vão ver aqui na prática como implementar. Podemos fechar aqui o nosso projeto e vamos criar aqui dentro da nossa view de usuário index. A gente vai fazer o seguinte: aqui logo depois de perfil a gente vai abrir uma nova TH aqui, igualzinha a essa daqui. Deixa eu colocar esse scope aqui, bacana. E aqui o seguinte, o nome que eu quero dar eu vou colocar de total de contatos, bacana. E logo aqui embaixo, depois de perfil, a gente precisa abrir uma TD, certo? Onde a gente vai colocar de fato aqui o total de contatos que a gente tem. E como que vai funcionar aqui nessa TD? O total de contatos. Aqui a gente vai abrir uma tag A, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, o valor 10 dentro da nossa tag A. Aqui na A eu vou colocar o nosso href como um JavaScript 2 pontos. Aqui está escrito errado, JavaScript 2 pontos. Basicamente isso aqui não vai mandar para link nenhum, tá? Então o JavaScript 2 pontos é a mesma coisa de eu colocar aqui um jogo da velha, tá? Mas eu particularmente gosto bastante de usar aqui o JavaScript 2 pontos e boa. Logo depois aqui do nosso href, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma class, né, para esse nosso A aqui. E a classe aqui que eu vou dar é de btn espaço btn success, tá? Que é aquela cor verdinha, espaço btn sm, que vai ser um botão menorzinho, espaço btn total contatos. Ó, daqui até aqui são classes do Bootstrap, tá? Aqui é uma classe que eu estou dando, não existe em lugar nenhum criado, só que é o nomezinho de uma classe que eu vou dar, que é botão total de contatos.
para a gente conseguir, através dessa classe aqui, quando ele clicar nesse 10 aqui, por exemplo, a gente fazer uma ação de abrir o modal. Daqui a pouco vocês vão entender para que é esse nome aqui, tá? btn-total-contatos. Bacana. Dessa forma aqui, vamos rodar aqui o nosso projeto e vamos ver já como que está ficando lá na tela. Bacana, projeto rodou. Vamos se autenticar aqui. Show de bola. Agora a gente vai aqui em usuários e olha só o que aconteceu. Basicamente, total de contatos está aqui 10, 10 e 10, porque foi algo que a gente colocou na mão. Tento clicar aqui, nada faz. Está aqui o nosso JavaScript 2 pontos, né? Se você perceber ali no cantinho esquerdo, ele não deixa nada acontecer, tá? Nesse clique. Beleza, podemos fechar e antes aqui de fechar, o que a gente vai fazer? Vamos de fato trazer o total de contatos de cada linha aqui. Então o usuário admin tem quantos contatos? X contatos. O usuário Fernando tem quantos contatos? X contatos. E como que a gente consegue trazer essas informações aqui na tela? De uma maneira muito simples. A gente já tem um relacionamento, né, de contato com o usuário. Então, da forma que a gente modelou aqui usando o Entity Framework, vocês vão ver como é fácil buscar as informações aqui de contatos. Vamos fechar. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui na nossa usuário model, que representa a nossa tabela de usuário, a gente tem o que aqui? A gente tem uma lista de contato. Lembra que a gente criou uma lista de contatos quando a gente fez ali o mapeamento da nossa contato model com o usuário? Por exemplo, se a gente entrar dentro da contato model aqui, a gente tem um usuário ID que passa a ter um public usuário, certo? E dentro da minha usuário eu passo a ter uma lista de contato model. Então, basicamente, essa minha lista de contatos, eu consigo recuperar todos os contatos, né? Ou seja, a quantidade de contatos, ou até mesmo propriamente dito, os contatos, quando eu buscar um determinado usuário. Vamos ver aqui, ó. Se a gente, basicamente aqui, entrar na nossa listagem aqui de usuário, em usuário, controller, a gente busca todos os usuários aqui e retorna na nossa view index de usuário, certo? Nesse momento aqui, dentro de usuários, a gente consegue fazer ele carregar tanto os usuários, tanto os contatos de cada usuário. E como que a gente vai fazer isso? Bem simples. Nesse método buscar todos aqui de usuário, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração. A gente vai incluir aquela lista de contatos que está configurado aqui dentro da usuário model. De que maneira? Aqui depois de context.usuários, antes do ponto aqui de usuários, dá um enter. E na linha de cima você vai dar um ponto e vai chamar um carinha chamado include, tá? Ou seja, a gente vai incluir para dentro dessa consulta os contatos que são filhos aqui do usuário model. Então, basicamente aqui a gente faz um lambda, né, uma expressãozinha aqui. Então, quando a gente já faz esse lambda, olha só o que aparece para a gente dentro de X. Contatos, que é aquela lista que a gente criou aqui na nossa usuário model de contatos. Vale ressaltar que para os dados trazer aqui dentro de contatos, ele tem que estar marcado como virtual, tá? Então, dessa forma, public virtual, lista de contato, model, contatos, getSet. Pode fechar aqui. Bacana. Pode salvar aqui também esse nosso método de buscar todos aqui do usuário, onde ele vai tanto buscar os usuários, tanto dar esse include de contatos para dentro de usuário. Pode fechar aqui. Podemos fechar essa controller. E agora aqui na nossa view index, o que a gente vai fazer? Aqui onde a gente está colocando 10,
pode apagar, dar um Enter, e aqui agora de fato a gente vai trazer as informações de contato, a quantidade de contato. Então vamos dar um arroba aqui, né, para a gente usar o Razor. Vou abrir aqui para a gente fazer uma condição. Se o meu usuário, da minha variável usuário que está vindo aqui, ponto contatos, for diferente de nulo, e o meu usuário, contatos, há alguma coisa lá, contém alguma coisa dentro de contatos, né? Então, eu quero pegar aqui o meu usuário, ponto contatos, ponto count. Conta aqui para mim quantos contatos tem. Se ele não encontrar nada aqui, por padrão vai ser 0, tá? Show de bola. Então aqui a gente fez uma condição, né, usando um ternário. Se usuários.contatos é diferente de nulo e tem alguma coisa, então ele pega usuários contatos, que é uma lista, e conta tudo dentro dessa lista para esse determinado usuário que está sendo carregado dentro do for each. Se ele não tem nada, ele vai mostrar 0. Bacana? Pode salvar e dar um play aí. A gente já vai perceber que ele trouxe aqui os contatos desse usuário. Bacana, vamos logar. Ok, vamos aqui em usuários. Olha lá, dentro de admin eu tenho 4 contatos. O Fernando tem 1 contato e o Bernardo 0 contatos. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Quando ele clicar em cada linha dessa aqui, eu quero abrir um modal e dentro desse modal eu vou listar os contatos desse usuário. Primeiramente, vamos montar aqui o nosso fluxo do modal. Então, como que vai funcionar o nosso modal? Basicamente aqui, a gente pode entrar aqui no Google e colocar bootstrap. Pode entrar aí no getbootstrap.com, vem aqui em Docs, vai ali na opção modal, vamos ver onde tem um modalzinho, e está em Components, modal. E agora a gente vai pegar aqui o código desse aqui, modal components. Podemos copiar esse modal aqui de exemplo. Podemos vir aqui na nossa index da usuário, tá? E logo aqui depois da tabela aqui do usuário, antes do fechamento da div aqui, tá? A gente vai colar o nosso modal. Então tá aqui o modalzinho, o código do modal. E aqui a gente vai fazer algumas alterações. Esse modal não vai ter o botão aqui embaixo, exatamente que nem tem aqui, né? Esse close, esse save. Ele só vai ter o título, o botão fechar, e aqui nesse conteúdo a gente vai listar aqui uma tabela com os dados de contato. Então aqui a gente pode apagar essa div aqui do footer, né? Desse modal. Aqui o título, a gente vai dar um título para ele de listagem de contatos. Show de bola. O nosso botão aqui de fechar tá ok. E aqui no corpo aqui do nosso modal, a gente vai ter aqui a listagem propriamente dito aqui dos nossos contatos. Então eu vou apagar esse P. E aqui a gente vai ter bem similar com nossos contatos aqui. A listagem de contatos index. Então vamos aqui na nossa contato index. Vamos aqui na tabela, vou copiar toda essa tabela aqui, tá? Ctrl C. Pode dar um Ctrl V aqui nessa modal body. E aqui a gente vai alterar algumas coisinhas, né? Por enquanto não tem listagem aqui nem nada, então dentro desse for each eu vou copiar tudo isso e vou tirar esse if e tudo isso por enquanto. E aqui eu vou colocar na mão, por enquanto, ID 1, nome, sei lá, A, e-mail A, celular A. Não vai ter esse TD aqui, porque eu não vou ter ações aqui para editar, excluir nem nada. Então aqui eu também não tenho que ter esse TH, como eu tirei o TD.
e vou manter aqui simplesmente com o código, né, que vai ser o ID, o nome, o e-mail e o celular. Bacana. Aqui, onde está table-contatos, depois a gente altera, vamos manter aqui como o mesmo nome tables contatos, para ele manter funcionando lá o jQuery data table, né? Bacana, só para a gente testar. Aqui, essa modal, a gente precisa dar um ID para ela, para a nossa modal. O nome do ID aqui eu vou colocar de modal contatos usuário. Bacana. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Para essa modal aparecer, para exibir exatamente essa modal, a gente vai ter que fazer via JavaScript essa modal aqui ser aberta. E como que essa modal vai ser aberta? Ela vai ser aberta assim que a gente clicar nesse nosso botão que está dentro aqui do nosso TD da listagem de usuário. Então é por isso que a gente tem esse btn-total-contatos, tá? Então eu vou copiar esse nome dessa classe e aqui no nosso JavaScript, dentro de www.root.js, site.js, pode entrar dentro dele e logo aqui dentro do nosso document.read, depois aqui desses dois get data table aqui, vamos implementar aqui o seguinte código. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um clique na classe, né? Porque ela é uma classe, essa btn, né? btn-total-contatos, ponto click. Vou abrir uma function aqui, certo? Dar um enter, fechar aqui o nosso clique. E aqui é o seguinte, assim que ele clicar nesse btn total contatos, eu vou habilitar a nossa modal. E como que eu faço isso? Basicamente aqui, eu chamo aqui o nosso jQuery, passando o ID da nossa modal. Qual que é o ID da nossa modal? A gente acabou de criar aqui, modal contatos usuário. Então a gente vai chamar jogo da velha, modal contatos usuário. Lembrando que a gente usa o jogo da velha quando é ID e o ponto quando é classe, tá? Então, ID jogo da velha, ponto classe. Então, eu vou chamar aqui o meu modal contatos usuário, ponto modal. Abre e fecha aqui, que é de um método, né? Modal e ponto e vírgula. Dessa forma, podemos dar um play no nosso projeto e vamos testar aqui. Vamos logar aqui. Bacana, vamos em usuários e vamos clicar aqui, por exemplo, nesse primeiro. Olha só que bacana, o que já apareceu. A nossa modal listagem de contatos, mostrando aqui a modal, por enquanto, com hardcode, né, aqui, né, a nossa tabela. Porém, aqui a gente se deparou com dois probleminhas. O nosso fechar daqui, né, e aqui a nossa listagem de onde está mostrando aqui a quantidade de registro por página. Eu pesquisar, tá meio junto, né? Vamos colocar esse modal um pouco maior para resolver esse problema e resolver o problema aqui do botão. Podemos fechar aqui. E como que a gente vai resolver o tamanho do modal? O tamanho do modal a gente vai resolver da seguinte forma. Logo aqui na nossa classe modal dialog, a gente vai dar um espaço e vai colocar modal traço LG, tá? De large. Bacana. Pode dar um salvar. Agora o nosso close ele está aqui, pelo que eu estou vendo. Porém, está faltando aqui. Vamos dar um enter. Está faltando a gente colocar aqui o ícone de fechar. Então aqui a gente vai colocar um span, fechar esse span. E logo dentro desse span aqui, a gente vai colocar
um e-comercial. Vai dar o nome de times, ponto e vírgula. E dentro desse span a gente vai chamar um área header igual a true. Show de bola. Podemos tirar esse cara aqui. Aí. Então a gente colocou um span, área hidden igual a true. Colocou aqui um times, ponto e vírgula. E vamos dar play para ver como que ficou. Vamos logar aqui. Vamos clicar. Show de bola. Aqui a gente conseguiu aqui já aumentar o nosso modal, porém aqui o nosso fechar ainda não ficou legal, né? E ainda não está fechando. Tá. Vamos ver aqui o que foi. Bom, então aqui no nosso modal, o que está errado é o seguinte. Aqui na class está como btn-close. Aqui a gente vai mudar para apenas close. E aqui também o data-bs, a gente vai tirar esse -bs e vai ficar data-dismiss. É igual a modal. De resto, eu acho que está tudo certo. Podemos salvar e dar um play aqui. Vamos logar aqui, admin. Vim aqui em usuários, clicar aqui, show de bola, agora que o xizinho mostrou, clicou em fechar, deu tudo certo agora. Bacana. Beleza, agora que o nosso modal já está aqui, aparecendo, toda vez que a gente clica aqui, vamos fazer o seguinte, assim que clicar no determinado usuário, a gente precisa listar de fato os contatos desse usuário. Então eu preciso recuperar aqui o ID do usuário que eu estou clicando. E como que eu faço isso? Eu vou colocar uma tag, um atributo aqui na nossa view. Ou seja, aqui no nosso botão, no nosso A, dentro dessa TD, a gente pode colocar, eu vou pausar aqui o nosso projeto, e a gente pode colocar aqui logo depois do href um carinha aqui chamado atributo. E eu vou dar o nome desse atributo aqui de usuário-id é igual. E aí aqui dentro a gente passa o ID do usuário, tá? E como que eu consigo o ID do usuário? Arroba usuário ID. Show de bola. E como que eu consigo recuperar exatamente esse atributo? Facilmente. Quando a gente clica aqui nessa classe btn total contatos, basicamente eu consigo recuperar esse atributo aqui e o valor dele. Como? Aqui no nosso site.js, quando a gente já der esse clique, olha só como que eu recupero esse dado aqui. Basicamente aqui a gente chama o this, né? Ou seja, eu cliquei aqui dentro desse botão, da classe desse botão. Esse this, ele vai pegar o elemento clique deste botão. E eu quero pegar this.attr, ou seja, o atributo. Busca para mim o atributo usuário-id. E armazena aqui para mim numa variável chamada usuário-id. Show de bola. Agora eu quero que ele coloca aqui no nosso console, então vou dar um console log, esse usuário ID. E depois abre aqui o nosso modal. Vamos dar um play. Só para a gente testar se ele está conseguindo pegar o ID tranquilamente. Vamos logar. Ok, logou, vamos aqui em usuário. E o que a gente vai fazer? Dá um F12 aí no teu computador, ele vai abrir aqui a guia de desenvolvedor, né? E aqui se deixa aqui na opção console. Ou seja, tudo que acontecer aqui, e ele der um console log, vai aparecer aqui onde está piscando aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui neste elemento aqui, deste usuário, e ele abriu o modal e olha só o que ele mostrou no console. 1. Vou fechar o modal e vou para o próximo.
2, o ID 2. Aqui é o 5, então eu vou clicar nesse aqui, deu 5. Show de bola, vou voltar para o 1. Show de bola, já estamos conseguindo recuperar aqui o ID tranquilamente do usuário quando ele clica aqui no nosso total de contatos. E para que eu preciso desse ID do usuário? Porque eu vou, através do ID do usuário, eu vou buscar todos os contatos daquele ID de usuário selecionado. E é isso agora que a gente vai fazer para listar de fato aqui os contatos daquele usuário. Então pode fechar tudo aí. Vamos tirar fora esse console log, que a gente não vai usar. E o que a gente vai precisar fazer? Para deixar mais organizado o nosso código, a gente, no momento aqui que ele clicar, eu recuperar o ID, e antes de eu abrir o modal, eu tenho que fazer uma requisição, que vocês vão aprender agora, que vai ser uma requisição Ajax. Então ele vai fazer uma requisição via JavaScript para dentro do nosso servidor, ou seja, para dentro da nossa controller, para pedir assim, ó, traz aí para mim todos os contatos. E aí pega esse resultado e mostra na tela. Então, olha só a sacada. A gente vai aprender aqui um carinha chamado Partial View, dentro aqui do ASP.NET MVC. Então aqui dentro de Solution Explorer, dentro aqui da nossa usuário, a gente vai criar uma nova view aqui. É como se fosse uma view, só que ela é uma parte, né? Uma partial view, uma parte de uma view. E ela simplesmente vai servir para guardar uma parte de um código para a gente. De um código HTML junto com o Razor. E que código que eu vou colocar aqui? Eu vou dar um botão aqui, eu vou copiar esse conteúdo nosso aqui da index, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou simplesmente renomear para underline. Toda vez que a gente criar algo que faz parte de uma partial view, vamos começar com underline, tá? Então eu vou dar um nome aqui de underline contatos usuário.cshtml. Pode apagar aqui todo esse conteúdo aqui da underline contatos usuário. Deixa só aqui o @model lista de usuário model. No lugar de uma lista de usuário model vai ser uma lista de contato model, tá? E agora a gente vai vir aqui na nossa index da usuário, onde a gente tem a nossa modal, logo aqui embaixo, onde a gente tem a nossa modal, e este conteúdo dessa tabela por completo aqui, a gente vai tirar ela daqui e vai colocar ela dentro dessa partial aqui, tá? Dessa underline contatos usuário.cshtml. E o que a gente vai fazer aqui dentro dessa partial? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu estou recebendo uma lista de contato model. Aqui eu vou fazer de fato agora o for each aqui. Então, eu vou dar um @for each. Vou colocar aqui o nosso tr para ele repetir, né, os itens do for each. E aqui eu vou dar um for each na minha model. Show. E aqui eu vou listar deixa eu dar o nome no lugar de item aqui para contato. E aqui eu vou colocar @contato ID. Aqui eu vou dar um @contato nome. Aqui @contato e-mail. E aqui @contato telefone. Opa, celular, né? Show de bola. Agora eu vou tratar aqui, antes de fazer esse for each, ver se tem registro, né, dentro dessa model. Então vamos copiar aqui esse for each, dar um Ctrl+X aí manter um @ e colocar se, e abre e fecha aqui. Então se model é diferente de novo. E a model contém registro, aí sim entra para dentro desse if e faz o for aqui, né? O for each, tá? Se ele não encontrou nada, o else desse cara aqui vai fazer o seguinte: vai fazer exatamente o que a gente estava fazendo lá na nossa listagem de contato index, né? Então vamos entrar na contato
index e vamos pegar esse código aqui, ó, nenhum contato encontrado. E aqui a gente cola aqui, nenhum contato encontrado. Porém aqui no lugar de 5 vai ser 4, né? Porque agora a gente só tem 4 TH, 1, 2, 3, 4, não tem mais a de detalhe. Então 4, beleza. Show de bola. Podemos fechar nossa Partial View e agora vocês vão falar como que essa Partial View vai entrar aqui dentro dessa modal. Vai entrar de uma maneira via JavaScript, ou seja, aqui eu vou criar uma div onde dentro dessa div eu vou carregar o dado daquela tabela. Eu vou dar um ID para essa minha div, onde eu vou dar um nome aqui de lista contatos usuário, tá certo? E quem vai preencher essa minha div lá quando a gente fazer a requisição Ajax no nosso JavaScript? Então vamos fazer essa requisição aqui Ajax. Primeiramente, entre aí no Google e você vai digitar Ajax jQuery example. Pode pegar aqui esse primeiro link aqui do W3 Schools. E basicamente o que a gente vai fazer é exatamente igual a este código aqui, bem parecido, tá? Uma requisição Ajax. Então pode copiar esse código, copiar, Ctrl C aí, pode vir aqui no seu site.json e você vai fazer o seguinte: quando ele clicar no btn total de contatos, a gente vai fazer o que? Uma Ajax aqui. Só que a gente vai mudar algumas coisas. Por quê? Quando eu faço uma requisição Ajax, eu preciso passar algumas informações para ele além da URL. Preciso falar se essa requisição é um GET, é um POST e assim por diante. Essa requisição que a gente vai fazer agora, no momento, é uma requisição GET. Então aqui a gente vai dar um type, dois pontos, entre aspas aqui, simples, a gente vai colocar get maiúsculo, tá? Então é uma requisição get. Logo depois aqui a URL que a gente vai bater lá no nosso servidor, ou seja, qual URL que a gente vai procurar lá no servidor. A URL aqui é o seguinte, eu vou dar um nome aqui da minha URL, entre aspas simples, barra usuário, que é a minha controller. Então ele vai bater na minha controller de usuário, barra, ele vai entrar no método aqui, ele vai entrar no método que a gente vai criar ainda, listar contatos por usuário ID, barra, e aqui a gente precisa passar concatenando mais aqui o usuário ID. Depois desse vírgula tem esse success, dá um enter aí no success para ficar mais certinho, né, bonitinho aqui para entender. Então assim que ele passar essa requisição, ele vai dentro de usuário fazer um get, né, dentro de usuário controller, listar contatos por usuário ID, passando o usuário ID que está pegando aqui, tá? E nesse success ele vai fazer o seguinte: se deu certo essa requisição, para dentro desse result ele vai trazer o que o meu método listar contatos por usuário ID vai retornar. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar um HTML, ele vai retornar uma partial view. Então, se ele vai retornar um HTML, eu vou apagar todo esse conteúdo aqui e a gente vai fazer o seguinte: para dentro aqui da nossa lista contatos do usuário, eu vou copiar esse ID, vou aqui no site e eu vou fazer o seguinte: aqui na nossa div lista contatos do usuário .html é igual aqui ponto e vírgula, e a gente vai pegar esse result e vai colar aqui dentro.
Por quê? Dentro desse result ele vai trazer todo o conteúdo HTML aqui da nossa Partial View, tá? Vocês já vão ver isso aqui funcionando. Por enquanto é isso. Vamos pegar nossa modal que a gente está abrindo aqui, dar um Ctrl X e vai abrir ela quando der sucesso aqui na requisição Ajax, tá? Beleza, pode apagar esses espaços e show de bola. Porém, o que acontece? A gente precisa agora criar esse método listar contatos por usuário ID dentro de usuário. Então, copia esse nome listar contatos por usuário ID, vamos aqui em Solution Explorer, vem em usuário controller e logo depois aqui da nossa última requisição aqui get, deixa eu dar um enter aqui, antes dessa post aqui, né, que é do criar, a gente vai fazer um public e action result, que é um get, né? Eu não estou colocando aqui o verbo post, então por padrão ele é um get. E o nome é listar contatos por usuário ID. Eu vou receber um int ID aqui. E basicamente aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um return aqui, ó, partial view. Então aqui eu vou retornar uma parte de uma view. Tá? E qual é a partial view que eu vou retornar? Eu vou retornar a partial view dentro de usuário, essa daqui, underline contatos usuário. Então, vamos copiar exatamente esse nome aqui. Podemos fechar aqui e aqui a gente cola. É um underline, né? Underline contatos usuário, o nome da nossa partial view. Underline contatos usuário. Bacana. Para dentro dessa view eu preciso passar o quê? Uma lista de contatos. Então vamos buscar essa lista aqui de contatos model. De que forma? Eu vou colocar aqui numa variável contatos é igual ao quê? Eu preciso chamar aqui o nosso repositório de contatos. Então vou instanciar ele aqui na nossa controller de usuário e contato repositório. Vou jogar numa variável aqui underline contato repositório, vou injetar ela no nosso construtor e aqui eu vou resolver ela dentro do construtor propriamente dito. Show! Agora eu vou pegar esse underline contato repositório e aqui embaixo eu vou chamar ele contato repositório ponto buscar todos. E o que esse método buscar todos ele espera? Ele espera um int usuário ID. Olha ele aqui, o ID que a gente está passando por parâmetro. Passou o ID, vai retornar para dentro de contatos. Eu vou dar um vírgula aqui depois de passar o nome da partial view e vou passar o objeto contatos que a gente está buscando. Show de bola. Quando a nossa requisição Ajax bater nesse método, esse método vai buscar os contatos lá no banco, vai retornar uma partial view, ou seja, um pequeno código de HTML aqui, que é exatamente este código aqui, que está aqui nesse underline contatos usuário, esse pequeno código, e vai retornar lá para o nosso JavaScript, via Ajax, esse código com os dados já preenchidos, né, desse contato aqui. E aí aqui no JavaScript ele vai pegar esse código HTML junto, já com todos os dados montados em tela e joga via JavaScript para dentro dessa div lista contatos usuário. E automaticamente vai aparecer. Automaticamente a mágica aqui vai começar a aparecer os dados de contato. Pode fechar tudo aí. Vamos dar um play e vamos testar. Aqui em login, vamos colocar o nosso admin, a senha do nosso usuário. E vamos aqui em usuários. Vou clicar aqui para listar aqui esse usuário aqui, para listar todos os contatos desse usuário. E olha só o que já aconteceu. Na hora ele já listou todos os dados aqui do contato admin. Se eu fechar, clicar aqui no Fernando, ele já listou também todos os contatos do Fernando. Porém, ele não marcou aqui agora o nosso jQuery Data Table, né? E por quê?
Porque isso aqui está sendo carregado em tempo de execução, assim que ele clica nesse botão. Para ele acontecer de montar essa table, a gente vai fazer o seguinte, pode fechar o projeto aí de novo. Vamos aqui na nossa contato usuário, na nossa partial view, e aqui a gente vai colocar table-contatos-usuário. Vamos mudar esse nome, né? Copia. Vamos aqui no nosso site.js e logo aqui, ó, depois que a gente renderizou todo o conteúdo HTML para dentro da div, abriu o modal, antes de abrir o modal, faz o seguinte aí, chama o get data table, passando para ele o ID que a gente acabou de dar lá, que foi table-contatos-usuário. Por quê? Porque já existe um table-contatos, né? Que é da tela lá de contatos. Agora essa daqui é da nossa modalzinha de contatos dos usuários, que está dentro aqui da nossa tela de usuário. Então pode salvar aí e agora dar um play no projeto que provavelmente vai funcionar. Vamos aqui, admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola, vamos aqui em usuários, clicar aqui e olha só que bacana, né? Funcionando aqui já, as pesquisas aqui também funcionando tranquilamente. Vamos aqui para um próximo, funcionando tranquilamente. Vamos aqui para o Bernardo, aqui do Bernardo não exibiu nada, vamos entender por quê. Esse erro aqui, ele está acontecendo de não abrir a modal e nada, porque no momento que a gente clica, não tem informação nenhuma para o jQuery Data Table, e aí ele dá esse errinho aqui no jQuery Data Table. Só que o que acontece? Quando a gente chama aqui, a gente chama primeiro o jQuery Data Table, depois a gente chama o modal. Então, a gente pode inverter a situação. Eu posso tirar aqui o Get Data Tables, abrir o nosso modal e depois eu habilito o Get Data Tables aqui. E aí com isso a gente pode restartar a nossa aplicação, que ele vai abrir a nossa modal e vai mostrar vazio lá tranquilamente, tá? Então aqui dá um admin, a nossa senha, vem usuários, tentar buscar aqui, show de bola, tentar buscar com 0, nenhum contato encontrado, tentar buscar com 1 aqui certinho, funcionando numa boa, né? Vamos aqui para o Bernardo e atribuir aqui alguma coisa para ele. Então, Bernardo, a senha, beleza. Vamos aqui em contatos, vou criar um novo contato aqui. Então, sei lá, Jorge. Show de bola. Agora eu vou clicar em sair. Vou voltar aqui no nosso admin. Vou aqui nos usuários. E agora que eu tenho o Bernardo, tem um registro. Tá lá, que é o Jorge. Tá aqui o Fernando. Tudo funcionando perfeitamente. Utilizando aqui o modal. Fazendo requisição. Usando aqui o Ajax. Tudo lindo, né, pessoal? Maravilhoso aqui. Beleza, pessoal? Agora que criamos aqui o nosso modal, fizemos nossa requisição Ajax aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já mete o dedão no like. Se tem alguma dúvida, já coloca no comentário. Vou responder o mais rápido possível. Entra também lá na nossa página do Instagram, @canal Programador Tech. Tem alguma dúvida? Manda um direct. Vou responder o mais rápido possível. Bacana? Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!